Todo mundo tá vendo desenhando aí, tá, né? Beleza. Primeiro dia dá uns imprevistos assim mesmo. Vamos lá. A minha tela tá preta aí, tá? Eu desenhei. Correto. Então vamos lá. Eu já falei sobre a introdução. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui. A gente tem aqui um topo, tá? Uma pernada de alta. A gente tem aqui uma descida. A gente tem aqui outra subida. Vamos lá. As aulas que eu gosto de que as pessoas interagem, tá? Até mesmo para estar aprendendo aí. Quem concorda que isso aqui seja um topo e isso aqui seja um fundo? Alguém aí concorda comigo? Sim. Tem mais alguém aí? Todos, né? Então tá. Vamos lá. É o seguinte. Esse aqui é um topo e esse aqui é um fundo. Só que tem um porém. Esse aqui é um topo confirmado. Esse aqui Não, perdão, desculpa. Desculpa, me enganei. Esse aqui é um fundo confirmado, tá? Esse aqui... Espera aí. Hã? Espera aí, pessoal. Espera aí. Tá, vamos lá, pessoal. Chegou aqui um pessoal aqui. Vamos lá, então aqui a gente tem um topo, fundo. A gente tem aqui um outro topo, tá? Então é o seguinte, então aqui eu perguntei o seguinte, quem concorda que esse aqui seja um topo e esse aqui seja um fundo? Todos concordou, certo? Só que então, porém, esse aqui, no caso, esse aqui é um fundo confirmado, tá? Esse topo aqui não é um topo confirmado ainda, tá bom? Por que esse aqui não é um topo confirmado? Esse aqui. Esse aqui não é um topo confirmado, porque topo só confirma topo quando rompe um fundo, tá? Esse aqui já é um fundo confirmado. Esse aqui é um fundo confirmado. Por que ele é um fundo confirmado? Porque rompeu um topo. Estão compreendendo aí? Então, um topo só é confirmado quando rompe um fundo. Então, se esse preço vir e descer e romper esse fundo aqui, no caso, ele romper esse fundo aqui, ele vai confirmar esse topo aqui. Ó, mais uma reprise, ó. Então, a gente tem um topo, tá? A gente tem um fundo aqui. Se o preço vir e romper esse topo, ele confirma esse fundo aqui. Porque topo só é confirmado quando rompe fundo, e fundo só é confirmado quando rompe topo. É a mesma coisa do suporte e resistência. Todo mundo sabe que a gente marca a resistência e a gente marca o suporte. Então é o seguinte, então o preço fica batendo aqui dentro, certo? Se o preço romper a resistência, que é aqui, a resistência ela vira o quê? Vira suporte, como se fosse uma laje, né? Então aqui a gente tem o teto e aqui a gente tem o piso. Rompeu, aqui vira um piso, certo? No exemplo. Então, se romper a resistência, eu acho que isso aqui é o mais básico que tem, né? Até no YouTube aí tem muitos vídeos. Então, aqui agora vira um suporte. E assim vai seguindo. Se o preço descer
e romper aqui, ele vira resistência novamente. Certo? Deu para compreender aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Ô, Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Então, aí nessa última figura que você mostrou aí, que você desenhou, tem um topo e um fundo confirmado? Nesse caso aqui, A gente tem esse fundo aqui confirmado só. O topo, esse primeiro topo, ele não está confirmado, então? Esse aqui vai confirmar quando romper esse fundo, porque aí ele deixa os dois para trás, entendeu? Certo. Então, acho que deu para compreender. Tem mais alguma dúvida? Quem tiver pode falar. Entendi. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Então, esse fundo aqui é um fundo confirmado, beleza? Então, aqui é um fundo confirmado. A gente tem um fundo aqui confirmado. Aqui, quando o preço rompe um topo, no caso, quando o preço rompe um topo, vou colocar verde aqui assim para ficar padrão aí. Então, quando o preço rompe essa região aqui, ele rompeu o quê? Rompeu esse topinho aqui. Esse topinho aqui agora, ele vira uma região do pullback, tá, pessoal? Então, aqui vai ser a região do pullback. Por quê? Porque aqui era uma resistência anterior. Era uma resistência anterior, tá? O preço rompeu, ele virou suporte. Eu expliquei aqui. Então, aqui agora é um pullback, tá? Então, agora aqui a gente tem aqui a região do pullback, aqui agora. Vamos supor que esse preço ele venha e caia aqui e respeita o pullback. Então, o preço respeitando aqui o pullback, ele tem a obrigação de quê? Quando o preço respeita um pullback, qual a obrigação que o preço tem? Subir. Alguém sabe? Seguir a tendência. Isso aí, ele tem que subir, seguir a tendência e fazer o quê? E romper topo. Certo? Então, se o preço subiu, desceu, rompeu uma região aqui de pullback, ele desceu, rompeu aqui a região, rompeu esse topo aqui. Ele tem a obrigação de subir e romper esse topo aqui. E ir fazendo isso aqui o tempo todo. Um exemplo, tá? Não que só um exemplo. Então, a obrigação dele é isso. Respeitou o pullback, tem que romper o topo. Respeitou o pullback, tem que romper o topo. Por quê? Porque assim ele sempre vai estar fazendo fundos mais baixos do que o outro. Aí vai te dando a origem da tendência de alta. Certo? Então, essa é a obrigação aí do preço. Então, vamos lá. Vamos supor que esse preço venha, bate aqui na região do pullback, tá? E ele vem e sobe novamente. Ele tem a obrigação de quê? A obrigação de romper o topo. Mas vamos supor que esse preço não consiga romper esse topo, que ele bateu numa região lá de trás de resistência. Quando o preço bate numa região assim, o certo, e a maioria dos peixes grandes, isso aqui serve até para o mini índice também, tá? Eu pego muito essas entradas, essa que eu prefiro. Se o preço bater numa resistência, agora vamos lá, eu vou pegar um pedacinho das outras aulas e vou ir jogando, tá, pessoal? Para me tentar montar um conteúdo só aqui para vocês, tá? Vamos supor, o preço respeitou aqui a região, de uma resistência anterior, e aqui, vamos supor que a gente tem o quê? Que a gente tem uma subida, tá? A gente tem aqui uma subida, e vem uma vela aqui nessa região, dando um engolfo. Um engolfo aqui de baixo. Certo? Vamos supor então que o preço vem e dá um engolfo, que eu vou pôr um pouquinho mais embaixo aqui para ficar um engolfo bonito. Pronto. O preço veio e engolfou aqui. Nessa região aqui, o que a gente sempre vai estar olhando, o preço está engolfando, não interessa
a pernada, interessa para a gente a última vela mais alta, que no caso é essa aqui, ó. Tá? Então, sempre vai estar interessando para a gente a última vela mais alta. Então, é essa vela aqui. Essas região aqui, aonde que a gente vai estar pegando aí os engolfos, tá? O engolfo tem que ser sempre na última vela mais alta. Se eu tivesse deixado um pavio aqui em cima, era ela, uma sombra. Beleza? Vamos supor, então, que o preço chega até aqui, nessa região, e volta a cair. Aqui é o pullback. Para opções binárias, ou até mesmo por Forex, é o seguinte: você está vendo que aqui a gente teve o pullback, e aqui o que o preço fez? O preço veio e bateu aqui a primeira vez. Então aqui a gente já teve um toque, certo? Nesse pullback. A gente já teve um toque. Após esse primeiro toque, eu não gosto de pegar aqui, se o preço descer aqui novamente, eu não gosto de entrar. Por quê? Porque aqui a gente já teve um teste aqui, nessa região, um teste do pullback. Eu não gosto. O preço desceu ou bateu aqui, eu não gosto de pegar. Aonde que eu vou pegar uma entrada agora? Isso aqui serve para opções binárias, tá? Ou até mesmo por Forex também, uma retração, uma reversão. Eu só pego aqui agora nesse fundo confirmado. Se eu perdi essa entrada do pullback, eu não entro aqui. Vocês podem ver que a maioria das vezes, até mesmo em opções binárias, vocês começam a observar, quando o preço já fez o pullback numa região, que ele sobe. Quando a gente não falou ali que se o preço fizer um pullback, ele tem a obrigação de, vamos ver se vocês lembram de fazer o quê? De romper o topo. Se o preço não aguentou romper um topo, fez um topo mais baixo, a chance dele romper isso aqui é muito grande. Vocês estão entendendo aí pela lógica? Então, o mais certo de vocês pegar uma entrada é aqui embaixo. Por quê? Porque aqui vai ser alvo. Alvo de quem? Alvo de quem vendeu aqui. De quê? Nos candle gatilho ali que eu falei, que é um candle de engolfo. Após aqui nessa região. Então, a chance do preço vir buscar aqui embaixo é grande. Então, por isso que tem vezes, mas pode acontecer do preço ficar lateralizado aí também. Pode. Mas é mais fácil você tentar vender do que você tentar comprar aqui nessa região. Tá? É uma dica aí para opções binárias e ficar esperto, então, e não ficar marcando todos os topos e todos os fundos. Tentar marcar sempre os confirmados. Certo? Que no caso é esse aqui. Então, vamos lá, então. Então, vamos supor que aqui eu já expliquei, então, né, sobre se já fez o teste. Então, quem tiver com o caderninho pode anotar. Se já houve o teste no pullback e vindo fazer o reteste no pullback, a gente não vai entrar. É melhor a gente esperar o preço bater lá embaixo, no fundo confirmado, beleza? Deu para entender aí? Tem alguma dúvida, alguém? Não, entendi. Entenderam, né? Entendeu mesmo? Tem que entender. Tem alguma dúvida? Se tiver digitando... Aí teve alguma dica aí para falso rompimento? Para falso rompimento? Tá, deixa eu... Daqui a pouquinho eu falo sobre um pouquinho do falso rompimento para vocês, tá? Ok. Para não sair do foco aqui. Todo mundo compreendeu, então? Se já fez o pullback, tem a obrigação de romper o topo. Se voltar, é porque não teve força de romper o topo. Então, a gente não vai pegar onde que fez o pullback já. A gente vai pegar aqui embaixo. Vocês começam a observar isso no gráfico, vocês vão ver que isso aqui, a maioria das vezes, acontece, tá? Está rompendo isso aqui. Então, vamos lá. Vamos supor, então, aqui no caso, a gente tem esse topo aqui, que não foi confirmado, a gente tem esse fundo confirmado. Então, vamos supor, quando o preço romper esse fundo aqui, quando o preço romper esse fundo, o que acontece? Ele confirma o
Ó, o preço desceu, rompeu esse fundo aqui. O que que ele confirmou para a gente? Ele confirmou o topo, né? Então, ele confirmou esse topo aqui em cima. Agora, a gente pode fazer o quê? Pegar uma linha e marcar uma linha nele aqui. Uma linha de resistência. Aonde que pode vir a outra linha? Aqui. Entendeu? Por quê? A chance do preço ir fazendo isso aqui, ó, é grande, tá? Então, a gente sabe que agora a gente tem esse topo confirmado e esse topo confirmado, beleza? Vamos supor que é o seguinte, após, ó, vamos lá, mais uma dica aí, ó. Após o preço ter confirmado um topo, feito um topo mais baixo do que o outro. Então, a gente tem, ó, confirmou o topo, confirmou outro topo, o preço fez um topo mais baixo do que o outro, e o que que ele fez aqui? Rompeu um fundo. O preço rompeu um fundo. Aqui a gente vai ter duas confirmações. A primeira confirmação é o quê? O início da LTB. Então, aqui a gente tem o início da LTB. Então, aqui, quando o preço fez um topo mais alto, um topo mais baixo, confirmou o fundo, a gente tem o início da LTB, aqui agora. A gente pode estar marcando até um canal aqui, se for possível. Tá? É assim, então, que a gente identifica o início de uma LTA, de uma LTB, após um topo, um topo mais baixo e o rompimento de um fundo. Beleza? Deu para compreender aí? Deu. Tá, vamos lá. Outra dica. O que que aconteceu aqui? O preço rompeu, confirmou um topo, confirmou outro topo, rompeu um fundo, certo? O que que a gente vai olhar? Um movimento aqui atrás. Quando vocês olharem um movimento ali atrás, o que que a gente vai ter? Ó, um ombro, cabeça, ombro. Entenderam aí como é que a gente identifica o ombro, cabeça, ombro? Sim. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida, algo assim? Ombro, cabeça, ombro significa reversão de tendência? Sim, na maioria das vezes, sim. É possível haver uma reversão de tendência. Até o quê? Até o próximo fundo. A obrigação é de continuar. Talvez ele pode fazer esse movimento aqui, dar uma lateralizada e depois continuar subindo, né? Então, tem que ficar esperto com isso, porque a gente tem sempre que almejar alvo. Que nem eu falei com vocês, se já houve o pullback, a chance do preço buscar o próximo fundo aqui é grande. Então, vocês aguardam até ele. Para quem opera Forex, pegou uma entrada aqui, pode estar fazendo o quê? Pode estar fazendo uma parcial, entendeu? Pode estar puxando o train stop, entendeu? Para não fugir do foco, depois também a gente pode explicar isso aí. Então, aqui a gente já teve o início da LTA, a gente já descobriu o início da LTA, o ombro, cabeça, ombro, né? Então, vamos até desenhar aqui, ó. Beleza? Então, aqui a gente identificou o ombro, cabeça, ombro. Outra coisa que a gente identificou aqui, que dá para identificar aqui também, as pernadas das ondas de Elliott. Tá? Então, para quem não sabe aí também, aqui dá. Eu vou passar um pouquinho aqui dela. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho, mas só aqui a gente já confirma. Então, a gente tem a pernada 1, a 2 e a 3. Por isso que eu falo com vocês que quando o preço fez um topo mais alto, um topo mais baixo e rompeu um fundo, aqui, principalmente aqui na região do pullback, a chance de buscar aqui é grande por conta desse movimento, que a maioria das pessoas no Forex, na Bolsa, que são grafistas, que fazem análise técnica, eles já conseguem visualizar isso aqui,
Então, por isso que a chance de romper é grande, até mesmo pela pernada das ondas de Elliott, tá? Que também dá para identificar, só com esses movimentos aqui que eu mostrei para vocês. Tem alguém que tem mais alguma dúvida, algo assim? Ou tá sendo muita coisa para um dia só? Não, pra mim tá tranquilo. Pra mim tá de boa também. Então, beleza. Então aqui já deu para a gente identificar só que, né, nesses movimentos a gente identificou fundo e topos confirmado, início da LTA, da LTB, ombro, cabeça, ombro e ainda aqui as ondas de Elliott, beleza? Então é o seguinte, aqui a gente já tem ó, o início da LTB. Por que a gente tem o início da LTB? Porque deixa eu colocar aqui um amarelo. Porque, ó, aqui, ó, já confirmou um topo, confirmou outro topo, rompeu um fundo, a gente tem o quê? O início de uma LTB, beleza? Então a gente tem o início aqui de uma LTB, beleza? O início da LTB, o que a gente faz? No MetaTrader, ou até mesmo na Equiopium, puxou essa linha aqui é a base. A gente clona ela e joga ela nesse fundo. Joga ela aqui, ó. Por que aqui? Porque a chance da gente pegar esse canal com uma confluência desse fundo, para opções binárias principalmente, são as melhores entradas. São duas confirmações, suporte com LTB ou LTA. Beleza? A zona de confluência ali seria, a zona de confluência seria onde houve a intercepção aí da linha horizontal com essa verticular, diagonal aí. Isso aqui, nesse caso aqui, ó, as duas juntas são os melhores pontos de entrada, na minha opinião. Porque isso aí deu duas confluências, né? Isso, são duas confluências, são as zonas de interesse, né, da maioria aí que tá operando. Porque no mercado você tem que tentar estar junto com a maioria, né? Que a maioria manda, né? Então, beleza aí, todo mundo compreendeu? Ok. Entendi. Então tá, vamos lá. Como aqui todo mundo é focado em opções binárias, eu vou estar mostrando aqui o jeito que eu utilizo isso aqui para a gente estar utilizando em opções binárias, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Em opções binárias, a obrigação da gente é cercar o preço, tá? Essa é a obrigação que a gente tem de cercar o preço. Vamos supor que a gente tinha uma resistência contida. Aqui agora a gente tem um suporte. Aqui a gente tem a pernada aqui de baixo. A gente tem... Beleza, só que eu acho que tá bom. Ó, no candlestick, aqui no candle, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem vamos lá. A gente tem aqui a abertura, a máxima, a mínima aqui embaixo, e a gente tem o fechamento, tá? Então, cada candle é uma tendência, tá? Para quem não sabe, vamos supor que isso aqui seja um candle diário. Então, se é um candle diário, você está operando dentro de um candle só. Né? Então, aqui dentro vai ter os candles para trás, né? Vai ter vamos supor, H4, H1, M3, M5, M1, 5 segundos, e aí vai. Aqui dentro desse candle.
Quando um candle é rompido, quando vamos supor que o candle aqui foi rompido, vem um outro candle e rompe essa máxima aqui. Muitas pessoas acreditam que rompeu ali a tendência, né? Que a tendência foi rompida, tá? Principalmente no mini índice, né? Os pessoal opera muito o rompimento da linha d'água que eles falam. Eu acho que é isso mesmo. É aqui a máxima e a mínima do dia. Então é o seguinte: quando a gente sabe que a gente tem aqui a máxima e a mínima, não, a máxima e a abertura, no caso, aqui dentro é uma zona, tá? Entre o corpo e o pavio. Então, vamos supor um exemplo que isso aqui seja M15, tá? Um exemplo, M15. M15, que isso aqui seja. O que é que eu faço no M15? Eu faço o seguinte. Vamos supor que aqui assim a gente tem uma subida. Vou desenhar uma subida aqui pra gente, tá? Vamos supor que a gente tem aqui uma subida. O que que eu faço no M15? O objetivo não é cercar o preço? Aonde que iniciou a pernada aqui de tendência? A pernada de tendência iniciou aqui embaixo, certo? O que que eu faço, então? O meu objetivo é o que? Cercar o preço. Então, se for no caso da gente vir aqui, o que que eu faço? Eu venho e marco uma linha no corpo. Eu marco uma linha no corpo. E eu marco uma linha no pavio. Certo? Então, eu tenho aqui o corpo e o pavio. O objetivo aqui é o que? Cercar o preço na última pernada. Vamos supor que aqui teve essa descida, aqui agora, e o preço venha subindo novamente. Eu vou desenhar aqui para ficar mais bonitinho aí para nós. Então, vamos supor que a gente tem aqui, o preço respeitou aqui o pullback, e agora ele começa a subir. Ó, presta atenção. O objetivo aqui é cercar o preço. O que acontece? Aqui a gente tem o corpo e aqui a gente tem o pavio. A gente não tem essa vela aqui que está aqui agora. Vamos supor que essa vela aqui acabou de encerrar aqui. E inicia outra vela. Iniciou outra vela aqui agora. O que eu faço? Se essa vela aqui, ela não tocou ainda aqui no corpo, se ela não tocou aqui no corpo, tá? Quando ela vir e tocar aqui assim no corpo, eu efetuo uma entrada para 1 minuto do jeito que ela toca, tá? No último vídeo que eu pus no meu canal, eu até fiz umas operações, depois eu posso mandar o link para vocês. Então é o seguinte, quando o preço vir e tocar aqui, eu efetuo a primeira entrada, porque eu sei que o preço está chegando numa região. Por que eu faço essa entrada? Porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu aí, vocês marcar na ponta do pavio, o preço vem aqui no corpo, e você fala, ô, desgrama, o preço chegou pertinho, não tocou, velho, e começou a cair. Já aconteceu isso com alguém aí? De marcar uma linha, o preço chega perto ali, despenca para baixo. Várias vezes. Se lamentando, meu Deus, podia ter entrado e não entrei. Então, muitas vezes a gente perde entrada. O que acontece? Então, a gente sabe que isso aqui é uma região, certo? O que a gente vai fazer? Vamos supor que você tem aí R$10, certo? Tenho R$10 aqui para mim efetuar uma entrada. O
que a gente pode fazer aqui? Fracionar as entradas. Então, a gente vai pegar os R$10. Vamos supor que aqui no corpo eu vou entrar com quanto? Aqui no corpo eu vou entrar com R$4. Se eu tomar um loss, quando o preço bater aqui na segunda linha, eu entro com R$6, totalizando os R$10. Por quê? Assim eu trabalhei com os R$10 na região, certo? A chance do preço voltar é grande, somente nas regiões de M15. Beleza? Deu para todo mundo compreender aí? Sim. Então, para a gente estar marcando suporte e resistência no M15, eu utilizo isso aqui. Então, dá um ótimo resultado. E eu acho que não tem coisa melhor do que isso, para ser sincero. Para opções binárias, acho que não tem. Se seguir o gerenciamento só com essa aula aqui, eu acredito que vocês vão ter ótimos resultados. E lembrando, né, que tentar operar sempre a favor da tendência. Aqui a gente teve um pullback. A gente, no M15, é lugar da gente trabalhar com scalper junto com M5. Aonde eu posso fazer isso aqui nos 5 minutos? Pode, mas eu prefiro no M15. Fora isso, a gente já sabe o quê? Que se o preço voltar aqui caindo, a gente vai pegar onde? Aqui embaixo. Por quê? Por conta aqui da região do pullback que teve aqui já, certo? Então, aqui houve a região do pullback. Aqui foi o pullback. O preço tem a obrigação de romper o topo. Mas como ele já deu uma pernada aqui de baixa, talvez a gente pode pensar, pô, a gente está em opções binárias, dá para a gente operar dessa forma aqui, certo? Agora, se for entrar no Forex, eu recomendo o quê? Eu recomendo aguardar um candle vindo e cobrindo esse candle aqui, certo? Na hora que o preço cobrir esse candle aqui, o que você pode fazer? Tem duas formas. Ou você pode entrar aqui, efetuar uma entrada aqui, vamos supor, com um contrato, um exemplo. Colocando o stop, vamos supor que uns 5 pontinhos aqui em cima. Certo? Ou, se quiser pegar um tempo, um período melhor, aguarda o próximo candle. Tem esse candle, após ele fechar abaixo do outro, aguarda o outro candle subir um pouquinho, até aqui 50% desse candle, e efetua a entrada, colocando o stop aqui em cima aqui também, mas com um risco menor. São as opções aí que eu tenho. E o alvo aonde? O alvo aqui embaixo. Beleza? Então, são as duas entradas aí que dá para estar fazendo. De opções binárias dessa forma, se for no Forex ou mini índice, aguardar isso aqui, tá? Para estar pegando no Forex e opções binárias é isso. Beleza? Deu para todo mundo compreender aí, para nós ir lá no gráfico ou o quê? Que lá no gráfico eu consigo passar mais algumas coisinhas. Tem alguma dúvida, algo assim? Pessoal? Pra mim tá de boa. No chat aí não tem nada, não? Inscrito não tem, não, né? Não, no chat não tem, não. Então, eu vou prosseguir, então, tá, pessoal? Beleza. Então, eu vou tirar um print dessa tela aqui e vou mandar aqui para vocês, tá? Se alguém quiser salvar e depois vai me tirar dos outros, não tirei, né? Então, vamos lá. É o seguinte. Ó, vou mostrar aqui para vocês. No gráfico aqui, eu vou pôr no M15, tá? Vocês querem que analise algum desses gráficos aqui? Você quer analisar algum para não falar que eu joguei aquele ali? Pode escolher um aí. Quem quiser, para a gente estar colocando ali.
Pra mim, tanto faz. O GBP e o USD. GBP, USD? USD, isso. Tá. GBP ou USD, vamos lá. É o seguinte, pessoal, a maioria das pessoas fala, marcar no gráfico parado é fácil, né? Marcar no gráfico passado é fácil, mas é no gráfico passado mesmo que você vai conseguir marcar, porque no presente não tem como. Então a gente tem que se basear pelo passado para tentar prever um pouquinho ali do futuro, certo? Ó, então vamos supor aqui, ó. Aqui eu estou no M15, então o gráfico aqui deve ser da abertura do mercado, mas vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tem, ó, uma subida, uma descida, uma subida, certo? Vou pôr aqui. Tá dando para vocês enxergar aí, tá, né? Tranquilo. Ó, Sim. subida, uma descida, uma subida. O que aconteceu aqui? A gente tem o que aqui? A gente tem, ó, fundo confirmado. A gente tem o que aqui, ó? Outro fundo confirmado. A gente tem o que aqui? A região do pullback, certo? Não é isso que eu passei lá? Aqui, eu vou pegar a pernada toda, tá? Aqui a gente teve o que, ó? O preço desceu, fez o que? Fez o que aqui? O pullback, não foi isso? Aqui, ó. Não foi isso? Alô? No pullback ele não encostaria, não? Não, No suporte ali? não. Vocês têm que lembrar que tem mais gráfico para trás, ó. Ele pode buscar aqui esse topo, buscar um topinho. Porque, ó, aqui a gente tem dois topos. 1, 2. Então, aqui é uma região que aparenta ser forte, né? Ó, presta atenção. A gente tem essa região aqui atrás, certo? Correto. Mas o que vocês têm que observar é da onde que o preço saiu. Da onde que o preço saiu? Aqui. Não foi aqui? Sim. O pullback, gente, ele não é exatamente em cima da linha que nem foi aqui, não. Ele pode acontecer dessa forma. Então por isso seria perto de uma zona, então. Isso, é uma zona, isso aí. Então, ele não vai... Se ele fosse exato, seria muito bom. Mas, infelizmente, não é. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Então, ó, o zoião tem que ficar aqui, tá? Tem que olhar da onde que saiu aqui a pernada. Aqui atrás é importante. Se tiver alinhado, que nem tá aqui, é ótimo. Mas talvez isso aqui podia estar mais em cima. Aí tem gente que se baseia que em cima o preço vem rompe. Eu vou procurar um outro exemplo. Então, vamos supor, o preço desceu, subiu aqui, porque a obrigação dele era fazer o que? Era romper o topo, não era isso? Ele tinha a obrigação aqui de romper o topo, no caso. Ele não conseguiu romper o topo. O que ele fez? Um topo mais baixo, confirmando esse. Não confirmou ainda, tá? Tô dando um exemplo. Começou a fazer um topo aqui mais baixo. Ó, o que ele fez? Ele desceu. Agora ele bateu aqui na região certa. Mas o que ele fez? Rompeu esse fundo. Não foi isso? Rompeu esse fundo. Após o rompimento do fundo, a gente tem o quê? O início da TB. Da LTB. O que a gente faz com ela? A gente clona ela e joga Mas nesse momento que rompeu ali, que bateu naquela linha de suporte, não foi aí que ocorreu o pullback, não? Não, porque ele já teve um movimento aqui. Aqui, ele já teve um movimento. Entendeu? Uhum. Olha que o movimento aqui de 3 velas seguidas. E aí teve uma acumulação e o preço. É a mesma coisa que o menino falou aí, ó. Só que a questão é o seguinte, talvez pode ter mais alguma coisa lá para trás, uma região, e o preço faz isso aqui, ó. Fica aqui dentro. Entendeu? Certo. Para ser sincero, eu vou passar um outro ponto aqui, que eu nem deveria passar. Não, depois eu falo. Mas eu nem deveria passar isso, que não eu vou passar. Porque esse aqui já é um conteúdo mais avançado. Se eu encher a cabeça de vocês de mais informação, vocês não vão conseguir estudar isso aqui, então.
Tem que ser por etapa. Porque se eu passo outra coisa aqui, vocês vão ficar procurando isso aqui, mais a outra coisa, e não ter aí já fixado na mente, vai confundir, vocês não vão acabar usando nada, a aula não vai prestar praticamente para nada. Então, por isso que não dá para entupir assim de conteúdo. Tem algumas perguntas, assim, quando eu estou dando as aulas, assim, que eu nem chego de responder. Aí eu anoto no papel, na hora que chega no dia lá do cara lá, eu falo, ó, que a pergunta que você fez aquele dia, hoje dá para responder. Porque tá no assunto. Porque senão, se fugir do foco, não vai conseguir. Entendeu? Beleza? Mas depois eu dou uma outra explicaçãozinha rapidinha aí, que dá para vocês entenderem. Que já é sobre suporte 1, suporte 2, rompimento, pino de força, tem tudo isso aí. Outra pergunta, então, voltada aí no que você falou. Então, sempre que vai confirmar um LTB, tem o ombro, cabeça e ombro? Na maioria das vezes ele dá. Porque o ombro, cabeça, ombro, não é nada mais, nada menos do que um topo mais baixo e o rompimento de um fundo. Isso é ombro, cabeça, ombro. Sempre quando dá um topo mais baixo, um topo mais alto, um topo mais baixo, rompimento de um fundo, está formando um ombro, cabeça, ombro. Você pode olhar aí no gráfico. Você consegue identificar sempre. E o alvo vai ser sempre no próximo fundo. Então, vamos lá. Então, topo mais alto, topo mais baixo, rompimento do fundo, né? LTB. Vamos lá. Ó, aqui a região do pullback, tá? Aqui a gente teve um topo. Gente, para quem não sabe clonar aqui no MT4, vocês vão dar 2 cliques na linha, vai desse pontinho aqui, ó, que ela está selecionada. Você segura o Ctrl, clica na linha e arrasta. Aí ele clona. Vamos lá, um topo aqui mais baixo, tá? Quer ver? Eu vou fazer um esquema aqui melhor. Ó, região do pullback, certo? Certo. Topo. Opa, rompeu aqui o fundo. Rompeu aqui um fundinho aqui, ó. Rompeu um fundinho. Aqui confirmou outro topo, confirmado. Aí o que a gente tem? Uma LTB. Ó, vou pôr na pontinha do pavio, ó. O que eu falei que a gente vai fazer com ela? A gente vai clonar ela, então vocês dão 2 cliques nela, ó. Colocou a LTB, dá 2 cliques, selecionou, segura o Ctrl e pode colocar aqui, ó, no fundo aqui, ó. Ó. Aqui no fundo aqui, ó. Aonde que houve um rompimento. Olha aqui a confluência que eu falei com vocês lá, ó. Aí vocês vão começar a procurar as confluências daqui para baixo. Deu para entender aí, pessoal? Sim. E aí, bateu lá no que eu mostrei lá, na introdução lá? Sim. Então, aqui a gente tem o que aqui, ó, aqui embaixo? Um fundo confirmado. Agora eu vou mostrar para vocês os pontos de confirmação. Então, a gente tem esse fundo aqui confirmado. A gente tem esse topo confirmado. A gente tem esse topo aqui confirmado. Vou pegar só esse. Vou andar um pouquinho para frente para a gente ver, ó. Olha aqui quando o preço bateu. Um topo confirmado. Olha aqui quando o preço chegou no alvo. Olha aqui, ó. Aqui é o alvo. 2 aqui, ó. Como se estivesse no pavio e no corpo. Chegou próximo. Olha lá, tá vendo? O que aconteceu? Olha lá, o preço, ó. Saiu arregaçando tudo, porque chegou no alvo. Certo?
Deu para compreender aí? Para passar para o próximo? Sim, deu. Então tá. Isso aqui é a base principal aí do Price Action em questão de marcações de suporte e resistência, tá? Vou tirar um outro print. Vou mandar aqui no grupo novamente. Beleza. Vamos lá. Questão de suporte e resistência naquelas marcações lá que eu mostrei para vocês. Ó, olha aqui para vocês verem, gente. Ó, não tem como não falar que isso aqui que eu passei para vocês, ó, sinceramente, eu passei para vocês o que eu uso, é praticamente o principal. Aqui a gente tem, ó, da onde que o preço saiu, certo? A gente tem aqui, ó, um fundo confirmado. A gente tem, olha aqui, ó, o preço rompeu esse topo, ó, subiu, desceu no rumo do, ó, você vê, é o mesmo movimento anterior, ó, tá vendo? Desceu aqui, o que ele fez aqui? Um topo mais alto. Para o engolfo, o que eu falei sobre o engolfo? Que a gente vai olhar a vela mais alta, não foi isso? Para o Forex, olha aí, que entrada bonita. Isso aqui já formou um ombro, cabeça, ombro. Já formou a pernada das ondas de Elliott. E olha aqui, respeitando aqui, ó, o mesmo movimento lá da frente. Olha aqui quando buscou o alvo aqui novamente. Foi ou não foi isso? Olha aqui, a mesma LTB. Ó, puxando ela aqui no fundo, aqui mais ou menos no olho. Tá um pouquinho até torta. Mas vou puxar ela mais ou menos para vocês verem. Olha aí, foi ou não foi o mesmo movimento lá da frente? Alô? Foi. Então, mesma coisa, então, é padrão isso aqui é padrão gráfico. Isso aqui é padrão gráfico junto com a análise. Vou puxar uma LTB aqui, ó, bem bonitinha aqui, ó, porque eu puxei aquela feia, sempre no pavio mais alto, para o pavio mais alto esse e esse. Vou clonar ela e vou jogar aqui no fundo, ó, pra você ver. Ó, o fundo confirmado aqui. Região aqui do pullback. Ó, topo confirmado após romper esse fundo. Olha lá embaixo, quando o preço bate no canal. Estão compreendendo aí? Vamos ver se lá na frente respeita essas duas linhas aqui do topo confirmado. Ó, chegou próximo aqui, já caiu, que é uma região. Ó, aqui já tocou, já rompeu, né? Chegou próximo lá em cima novamente. Agora aqui já foi embora. Mas, tá vendo aí, ó, que só que na confirmação do canal, de um candle gatilho, topo mais baixo, olha a pernada que deu. Se fosse no Forex, se pegasse aqui, tinha passado um calor nessa vela aqui com stop aqui em cima. Se esperasse 50% do candle, que nem eu falei pro Forex, tinha pegado mais ou menos aqui, nessa região, um exemplo. Vamos puxar até aqui. Nessa região aqui do pullback, pode ser um alvo ou um alvo mais extenso, que é aqui embaixo, ó. Aqui deu 600 pips, ó. Né? Você entrando aí com um contrato aí, ó, um lote aí, nada, tinha feito um dinheirinho bom, no M15. Para finalizar, vamos lá do suporte e resistência, tá? Quer que pegue um outro gráfico? Seria legal. Qual aí? Pode falar qualquer um. É tudo a mesma coisa. Não, o SDJBY. O SDJPY.
A única diferença, gente, entre os gráficos, eu vou passar aqui para vocês, é o seguinte. Como é que é o nome? Eu esqueci. Ai, meu Deus. Correlação, eu vou falar correlações gráficas, mas eu não tenho certeza se é esse que é o nome, não. Como assim correlação gráfica? É o seguinte, principalmente para Forex, tá? Tem que ficar esperto. Depois eu vou pegar uma tabela que eu tenho aqui e mando para vocês. Que é em questão, assim, você está olhando os pares de moeda que você vai estar operando. Por quê? Tem alguns pares que tem a correlação positiva, tem outros que já tem a correlação negativa. Em qual sentido? Assim, vamos supor, o GBP, que a gente estava nele, tá? E o euro USD. Então, se o euro USD sobe, o GBP USD sobe. Então, se você estiver operando no Forex, dá para você comprar os dois, porque as correlações deles são positivas, né? Então, quando um sobe, o outro tende a subir, porque o euro USD é o par de moeda mais operado no mercado. A maioria dos pares de moeda, algumas têm a chance de estar acompanhando ele. Agora, um par negativo é o euro, o USD e o USD JPY. Então, se o euro sobe, o USD JPY cai, entendeu? Porque são negativos. Então, vamos supor que você compra o euro USD e compra o USD JPY. Num dos dois tem chance aí de se tomar um loss, porque a correlação dos dois não são positivas. Agora, se você compra o euro USD e o GBP JPY, a chance de dar vitória nos dois pode ser grande, porque um tende a seguir o outro. Depois vocês podem pegar o GBP, o USD, não, o GBP JPY, não, perdão. O GBP, o USD e o euro USD e colocar um lado a lado e ficar observando. Beleza? O euro JPY segue o euro USD. O USD CHF é ao contrário. E aí vai. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, o que eu faço em opções binárias? Eu venho aqui, coloco aqui, ó. Vamos supor que a gente vai analisar isso aqui, ó. Deixa eu fazer um esquema aqui bacana. Acho que vai dar. Vamos supor que a gente vai analisar isso aqui. Que a gente vai analisar daqui para trás, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, então eu tenho aqui, ó, esse topo, tá? Eu vou pegar daqui para trás, só para a gente ter uma referência. Vou fazer assim, ó. Beleza, eu vou deixar aqui assim, acho que vai dar. Vamos supor, eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo aqui. Um exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, gráfico de linha. Eu venho aqui e faço o quê? Eu coloco aqui, ó. Coloco uma linha aqui no corpo. E eu venho aqui, um exemplo, e coloco uma linha aqui. Vou pegar aqui embaixo, aqui no fundo, ó. No corpo e no fundo. O que eu faço? Eu venho aqui, ponho no candle aqui e coloco uma linha aqui no pavio. Uma linha aqui no pavio. E venho aqui embaixo e coloco outra linha aqui no pavio. Vou colocar uma linha aqui para me saber aonde que eu estou trabalhando. Tá vendo esse candle aqui? Esse aqui? A gente tem um espaço aqui bom. Então, quando esse candle vir e tocar aqui no gráfico de linha, eu costumo deixar até aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Eu venho aqui e coloco aqui certinho, tá? Então, quando o preço vir e tocar aqui nesse candle, é que nem eu falei com vocês. Se vocês for entrar com 10 reais, tá preto. Vou entrar com 10 reais. A primeira entrada de 4 reais, a segunda de 6 reais. Porque se você perde essa, dá para recuperar nessa. O martingale, no caso, que é só para recuperar com o valor que a gente ia entrar fracionado na região, certo? Isso que chama fracionamento. Então, beleza. Vamos supor que o preço aqui não tocou. O que a gente vai estar fazendo? Vou pôr aqui no gráfico, aqui, ó. E vou ir aqui no M1, tá? Só para vocês verem. Então,
preço está aqui. Eu vou colocar aqui dessa linha para lá. Aqui a gente não tem nenhum toque aqui. Vamos ver aqui. Agora deixa eu achar isso aqui. Beleza. Ó, preço veio. Eu pego... Oh, meu Deus, tirei a linha sem querer, velho. Que merda. Eu pego, pessoal, do jeito que toca. Então, tem vezes que eu ganho no 30 segundos, porque aqui é a reversão. E tem vezes que fica para a próxima vela. Então, do jeito que tocou ali, eu nem mudo o time lá na Ikena. Eu entro. Agora, quando toca aqui em cima, eu costumo mudar o time. Mas nesse aqui eu não mudo. Tocou, eu entro. Então, vamos aqui. Eu vou pôr aqui. 1 minuto. Vamos ver. Ó. Então, o preço veio. Ó, aqui quando ele tocou. Ó, talvez aqui, não sei. Talvez poderia dar do win. Talvez poderia ter dado loss. Mas olha aqui, ó. Ele tocou aqui. Eu teria entrado. Talvez eu pegue para a mesma vela, que eu espere ele ultrapassar essa linha. Geralmente eu falo toque, mas eu deixo ele ultrapassar um pouquinho e pego. Se ficasse para a mesma vela, talvez eu poderia ter ganhado, mesmo no toque, porque fechou um pouquinho abaixo. A não ser se que te joga num outro lugar diferente. E se fosse para a próxima vela, dependendo aonde que eu tivesse pegado, que é dentro da região, também eu teria ganhado, certo? Outra coisa, caso o preço venha muito próximo à linha, tem que ficar esperto também, tá? E olhar o que? O movimento do pullback, né? Mas aqui eu acho que eu teria tomado um loss aqui, mano, porque, sinceramente, essa vela aqui, talvez pode ser o horário, que isso aqui foi um horário na parte da tarde, 5 horas, 6 horas, eu não sei, tá? Da tarde, aí talvez a gente não tá operando, que é o horário low ali, mas tem formas de operar. Mas dependendo do horário, fosse ali entre das 2 horas das 14 horas e meia para baixo ali, que eu gosto de operar isso aqui, vamos supor, das 14h30, não, perdão, das 11 às 14h30, que é o meu horário de operar, mais ou menos. Então, talvez eu teria pegado uma vitória, tá? Vamos aqui. Aqui embaixo, ó, teria marcado aqui no corpo. Eu peguei um mais longo aqui, mas também aqui embaixo, aqui, ó, como está a favor da tendência, vocês podem pôr aqui assim, ó, se teve movimento, e sempre olhando se teve aqui a região do pullback, ó. Se teve movimento, dá para marcar nesses fundos aqui, tá vendo? Esse fundo aqui, esse fundo aqui. Então, tem que ter um fundo e um movimento. Um fundo, um movimento. Esse aqui eu não pego, porque bem pequenininho. Talvez pode ser uma vela, 2 velas, tá vendo? São as observações que tem que fazer. Tem que dar um fundinho, movimentou. Deu um fundinho, movimentou. Aí sim a gente marca. Que nem aqui, movimentou. Aqui, ó, deu esse fundo, movimentou. Deu esse fundo, movimentou. Deu esse fundo, movimentou. Beleza? Então, se eu tivesse marcado aqui um exemplo. E também tivesse marcado aqui. Um pouquinho no gráfico de vela. Aqui foi o pullback, aqui em cima foi o pullback. Aquilo que eu passei para vocês, gente, vocês têm que ficar espertos, vocês não vão ver no movimento grande, vai ter no movimento pequeno, tá? Ó, subiu, desceu, rompeu. O que aconteceu aqui? Fundo confirmado, região do pullback, fez o pullback, tem a obrigação de romper o topo, rompeu. Não foi isso? Foi. Ó, região do pullback, fundo tem a obrigação de romper o topo. Foi, rompeu um pouquinho, não conseguiu, caiu aí, rompendo aqui a região. O que eu falei com vocês que aqui foi o toque do pullback 1? Então aqui já foi o primeiro toque do pullback aqui atrás. Quando dá o primeiro toque, a gente vai esperar aonde? No fundo, confirmar. Ó, foi isso que aconteceu aqui, tá vendo? Por quê? Porque aqui já teve o toque do pullback. Beleza? Ó, tudo que eu passei para vocês na teoria está sendo mostrado aqui no gráfico. Lógico, o gráfico está parado. O objetivo é estudar, para depois operar. Então, beleza.
Aqui eu não vou marcar na ponta das velas, mas se quiser, pode estar marcando. Para pegar a região, vou fazer assim. Nossa, tem 2 linhas aqui. Vocês podem fazer isso aqui também, caso alguém tenha interesse, tá? Pode estar fazendo isso aqui. Sempre pegando do corpo ao pavio. Olha aí, ó. São os melhores pontos, gente. Tá vendo? Tá vendo? Vocês podem até no M15, ó, retração de M15. Vocês podem ver que são os melhores pontos. Só uma aula dessa aqui, as mentorias que os caras passam para vocês aí, eu tenho certeza absoluta que eles não passam metade desse conteúdo que eu passei para vocês. Não sei, talvez alguém já tenha experiência também, eu posso estar falando bosta, mas é o meu ponto de vista, tá? Ou antes, essas regiões aí é o que o Dom Forex marca? Rapaz, aí que tá, porque indicador, ó, o Dom Forex você tem duas formas de estar marcando o gráfico, ou por fractal, ou pelo zigue-zague, são os dois, tá? Uhum. As outras formas, pelo CCI e o RSI. Então, são 4 maneiras aí, é difícil identificar. Mas eu tenho setup já pronto que eu utilizo, tá, pessoal? Que são indicadores que eu criei, que eu também desenvolvo indicador, desenvolvo robô, entendeu? Para operar no Forex, para operar no mini índice, eu mesmo estou trabalhando com alguns robôs, estou em alguns projetos. E para mim criar esses robôs, eu tenho que entender do gráfico. Porque senão eu não consigo. Para mim criar um indicador, eu tenho que entender do gráfico. Eu tenho que saber como funciona a média móvel, eu tenho que saber como funciona um RSI, eu tenho que saber como funciona um estocástico. Então, tem que ter um conhecimento disso, entendeu? Mas eu tenho alguns indicadores que eu posso mostrar para vocês. Mas como é que o foco é vocês marcar manual? Porque o indicador, ele é só para ajudar, para agilizar. Ele deu um alerta que entra, não. Você vai entrar depois que você fez a marcação. Fez a marcação, deu junto com o indicador, mete bronca. Fez a marcação, não deu junto com o indicador, não entra, espera. É assim que vocês vão utilizar o indicador. Aqui eu estou mostrando para vocês a forma de marcar. Beleza? Então aqui, ó, vamos supor, vou pôr aqui no M1, então o toque seria aqui nessa linha aqui. No M1. Ó, então o preço veio. Olha aqui, ó, quando ele, olha só o primeiro toque do M15. Tem que ser assim, se a vela do M15 já tocou, tira a linha, para não entrar mais. Tocou, essa aqui é a linha, eu já descarto. Tocou, pegou, deu loss, deu in, descarta a linha. Só deixa a região. Agora aqui é a região, não é a linha do primeiro toque. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês o primeiro toque da vela de M15, tá? Vamos andar mais para frente aqui para nós vermos os toques de baixo. Olha aqui, ó, primeiro toque. A vela subiu, ainda entrou dentro da região. Tem forma, gente, de identificar quando o preço vai lateralizar, mas não é o objetivo de estar falando aqui agora. Olha aqui o primeiro toque do M15. Isso aqui marcando no corpo, tá? Eu amo vocês, se deixar, eu vou ficar mostrando coisa para vocês aqui a noite inteira, sinceramente, porque o conteúdo que eu passo são 6 dias de aulas corridas. A gente também, tipo assim, né, quando tiver pronto, e depois que passar esse coronavírus aí, a gente vai estar com o escritório, vocês também podem ir lá e a gente aborda isso aqui ao vivo, umas marcações, para vocês verem, tudo mais. Beleza? Mas eu aí, ó, topos e fundos confirmado, responde feedback.
ainda as marcações para operar em M1, tá? Deu para vocês entenderem? Tem alguma dúvida? O que você explicou, eu entendi. Hã? O que você explicou, deu para entender. Ah, sim. Eu quero que vocês entendam e quero que vocês façam um teste aí amanhã. Faz as vamos supor, vou dar um exemplo. Anderson, eu quero fazer o teste, mas eu tenho que trabalhar. Como estudar e trabalhar? É o seguinte, você tira meia hora antes, faz as marcações, tá vendo essa linha aqui, ó, horizontal? Essa linha aqui? Sim. Pega essa linha e coloca aqui, vamos supor, eu marquei aqui, beleza, marquei aqui. Um exemplo, daqui para frente. Marquei aqui. Você vem, pega essa linha horizontal e coloca e vai trabalhar. Quando você chegar em casa, você vem no gráfico, você pode até desligar o MetaTrader. Marcou, se não quiser deixar ligado, desliga o computador e pode ir. Quando você abrir o gráfico já vai ter um dado. Aí você vai vir e vai olhar dessa linha para frente. Opa, vamos ver. Ó, aqui deu certo, um exemplo, tá? Aqui deu errado, aqui também deu errado, aqui deu certo. E aí, entendeu? É uma forma para quem não tem tempo de estar marcando, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a aula aí para tentar ajudar vocês. Eu não sei se eu consegui, se eu não tiver conseguido aí, me desculpa aí, mas pelo menos eu tentei, né? Então, beleza? A explicação foi boa, Anderson. Valeu pela aula de hoje. Tá? Qualquer coisa que vocês tiverem gostado, depois dá um feedback lá no grupo, pessoal, que perdeu. Quem tiver gravado, quiser, pode passar para eles, pode passar para quem quiser aí, que eu não importo. O ruim é que não tem como tirar as dúvidas, eu não vou ficar tirando dúvidas no privado, porque isso é muito desgastante, tá? Porque talvez eu tirar a dúvida de um aqui, o outro me pergunta a mesma coisa, o outro pergunta a mesma coisa, aí não tem como, tá? Corre. Caso tenha uma dúvida, depois a gente pode fazer uma outra videochamada e tirar as dúvidas. Poxa, essa metodologia de fazer ao vivo assim, ela é bem mais proveitosa do que gravar um vídeo, né? Eu gravei a aula, eu posso até estar postando lá. Eu gravei mais no intuito para mim praticar mesmo isso aí, esses conceitos que para mim foi novidade, entendeu? Sim. Para quem está assistindo aqui e vê a aula de novo, eu tenho certeza, ó, quem está assistindo, pega a aula e assiste de novo, apesar que foi mais de 1 hora, né? Assiste de novo, que eu tenho certeza que quando vocês assistirem, a visão vai ser totalmente diferente. Totalmente. Pode fazer o teste e depois, sei lá, dar um feedback. Por quê? Porque muitas vezes a gente está assistindo ali, perde a atenção de alguma coisa, perde um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e você reassistindo, você consegue ver esses momentos aí que você perdeu, entendeu? Bom, eu vou ter que trabalhar amanhã, tá? Tá, eu já estou finalizando já. Então, pessoal, deu para todo mundo compreender aí o que vocês achou aí. Depois dá um feedback lá no grupo, pessoal, beleza? Ok. E desculpa aí qualquer coisa, hein? Valeu, eu que agradeço, cara. A aula foi top. Obrigado pela aula. Falou, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, tchau.